tema que me foi atribuído, eu tenho quase certeza que foi atribuído pelo Igor, com certeza, porque esse tema nós estamos conversando praticamente diariamente, é a judicialização, a possibilidade ou não, que eu acho que está superada, da judicialização das decisões oriundas dos conselhos administrativos fiscais, né, dos tribunais administrativos, dando um retoque a respeito da paridade, do voto de qualidade e do bônus de produtividade, de eficiência, criado, né, esse ano não, né, reinventado esse ano no âmbito dos auditores da Receita Federal. Fico muito à vontade de falar para auditores, essa é uma opinião pessoal, sempre tendo como ponto de partida o contencioso, né? A efetividade do contencioso administrativo tributário brasileiro. Eu inicio a minha exposição com uma premissa que eu acho que tem que ser a mais importante. Todos nós temos que olhar o contencioso com essa premissa. Doa a quem doer, o duplo grau administrativo, o contencioso administrativo em seu duplo grau, doa a quem doer, é um direito fundamental dos contribuintes. E quem está dizendo isso não sou eu, a decisão do Supremo Tribunal Federal, o famoso RE 389-383 de São Paulo, de modo que todos os contribuintes têm o direito fundamental, não pode ser suprimido sequer, nem mesmo por emenda constitucional, a um devido, a um correto, a um justo, a um imparcial, a um legítimo, duplo grau de jurisdição. E essa premissa, essa constatação, ela, e nós temos que reconhecer isso também, colide com uma crise, né? Uma crise que vem acometendo o contencioso administrativo brasileiro, né? Uma crise gerada por greves, uma crise gerada por liminares, uma crise gerada por suspeitas de corrupção, fundadas e infundadas, uma crise gerada por uma ausência de uma lei complementar nacional impositiva, tratando do contencioso a nível nacional, uma crise gerada por uma diversidade estadual dos tribunais administrativos. Estava conversando com o Fábio, agora do Paraná, está proibida a sustentação oral no Tribunal Administrativo do Paraná. Estou entendendo isso, para os dois lados, nem o contribuinte nem o fisco pode sustentar, está judicializando. Os municípios também são integrantes da federação com um contencioso talvez inexistente. Então nós temos que aceitar que a gente está passando sim por uma crise que precisa, né, de um aperfeiçoamento. O professor Everardo, na noite de ontem, trouxe números assustadores, né, trilhões sendo represados, uma dívida ativa que não se cobra. Então, nós temos que ter esse discurso de que é um direito fundamental, precisa de melhor prestígio da sociedade, constitucional, financeiro, administrativo, né? Os integrantes do CARF hoje, praticamente alguns pagam para
para estar lá judicando, presta um serviço público relevante para a sociedade. Então nós temos que enfrentar essa colisão, que é um direito fundamental do contribuinte, mas que tem essa crise que vem na sua órbita, né, contemporânea. Dito isso, a gente pode adentrar no tema propriamente dito, que é a respeito da judicialização, né, das decisões oriundas dos tribunais administrativos, dos conselhos administrativos. Penso que uma leitura preliminar do artigo 156, inciso 9 do Código Tributário Nacional é um ponto de partida interessante, é um inciso até pouco explorado. A gente nos bancos a gente passa um pouco falando em extinção, né, do crédito, mas é um ponto de partida interessante quando o CTN fala que extingue, né, o crédito tributário, a decisão administrativa, que não pode ser mais desafiada, né, por ação anulatória e etc. E a gente sempre fala, decisão favorável ao contribuinte, porque se for desfavorável, nada vai ser extinto. Né? E me parece que não temos muita dificuldade em aceitar de que é passível, sim, a decisão administrativa irreformável, é passível de uma revisão, de uma revisibilidade judicial. Eu já fui um pouco mais reticente, mas hoje eu tenho aceitado até que realmente, desde que seja tanto a favorável aos contribuintes quanto até mesmo a desfavorável, é possível sim uma revisão. Né? Aquela decisão favorável ao contribuinte, evidentemente que a sua revisão, na minha opinião, é aquela revisão quanto a eventual erro de procedimento, né? Erro procedimental, um erro numa contagem de votos, um erro no vício de intimação, né? Por que não? Uma constatação de eventual crime, né? Que resultou no julgamento favorável aos contribuintes. Então, eu já vejo com mais tranquilidade de que é possível, sim, uma revisão judicial, a judicialização das decisões que são favoráveis aos contribuintes. Né? E com muito maior razão, com muito maior amplitude, verifico que é possível, plenamente possível, a revisão, a judicialização das decisões oriundas dos tribunais administrativos quando desfavoráveis. Aqui é plenamente possível, a gente enxerga uma revisão ampla, onde se pode questionar questões procedimentais, questões colaterais, digamos assim, ao julgamento, mas principalmente também questionar o próprio mérito, né? Uma revisão ampla de mérito dessa decisão dos tribunais administrativos perante o judiciário. Então, nesse segundo momento da exposição, não vejo, então, grandes dificuldades em aceitar a judicialização das decisões. E assim o faz a permanência da execução fiscal. Aí nós vamos falar sobre o processo judicial, né, que é no painel aqui de trás, execução fiscal, a CTA, enfim, essa dificuldade do recebimento.
meios alternativos, aí estamos saindo já do contencioso. Uma vez a gente aceitando que a judicialização é plenamente possível, então o Igor pede que eu fale sobre esses 3 pontos, né? Sobre, primeiro, a paridade, né? Segundo, o voto de qualidade, né? E por último, sobre o bônus, como fundamentos para uma posterior judicialização da matéria perante o judiciário, né? A questão da paridade, né, todos nós sabemos, os tribunais administrativos, o CARF, os tribunais e todos os outros tribunais, são tribunais republicanos, são tribunais imparciais, são tribunais que são formados, integrados pelos representantes dos contribuintes e pelos representantes da Fazenda, né? E a paridade, né, a igualdade das armas seria estabelecida pela formação plural, né, desses tribunais administrativos. Muito me impressiona, viu, professor Netter, esse projeto antigo que está voltando, que a paridade é uma bobagem, que a gente tem que esquecer isso, vamos fazer concursos públicos, né, no caso de Pernambuco, e vamos deixar a decisão suspensa, com a decisão desfavorável ao contribuinte, ele pode ir para o judiciário com a suspensão da exigibilidade até a sentença de primeiro grau, e são temas interessantes, são projetos interessantes, né? Mas nós temos um direito posto, né? Um direito vigente, e é isso que a gente tem que enfrentar. De modo que, segundo constatações, em razão de adversidades administrativas, creio eu, processos estão sendo apregoados perante as turmas do CARF, dos tribunais, alguns tribunais administrativos estaduais, sem a presença dos representantes completa dos contribuintes, né? No judiciário, quando não tem uma composição completa, suspende-se o julgamento, né? Convoca-se de outra turma, aquela situação. E existem constatações de que estão sendo julgados, acordos lavrados, sem a presença, por falta de nomeação, as confederações não nomeiam, por falta de estrutura, por várias situações, né? E os julgamentos estão acontecendo, né? Minha opinião, inclusive a Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal, da OAB e a Procuradoria, já ajuizou uma ação coletiva, ordinária, perante a Justiça Federal do Distrito Federal, suscitando a nulidade desses julgamentos, porque sem a composição paritária plena todos os membros, os contribuintes da Fazenda, esses julgamentos não teriam sido, em tese, não teriam sido conduzidos com a imparcialidade que deve prever as decisões, com a justiça que devem ser pontuadas as decisões. Viola-se o princípio da razoabilidade, o princípio da igualdade, o princípio e o próprio regimento interno do CARF também, que prevê essa composição, né? O segundo ponto é a respeito do voto de qualidade, que, por força de dispositivo legal, regimental, os presidentes das turmas, das sessões, dos colegiados, em caso de empate nas sessões, nos julgamentos, ele tem o poder de desempatar,
vota 2 vezes, né? Ele empata e ele pode desempatar, né? Segundo estudos, esses julgamentos, o exercício dos votos de qualidade pelos presidentes fazendários, ex-lege fazendários, nas estatísticas seriam majoritariamente desempatando a favor do fisco, né, que teria uma tendência natural a desempatar a favor do fisco, e que esse desequilíbrio oriundo dessa tendência também teria o condão de desequilibrar ou de contaminar o resultado das sessões. É muito importante citar que essa matéria já tem uma discussão e uma resposta do Supremo Tribunal Federal no caso envolvendo o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde se concluiu, ali no Supremo Tribunal Federal, pela legitimidade do voto de qualidade, né? Não conheço ainda decisão do Supremo a respeito dos tribunais administrativos. Existem decisões já no âmbito da Justiça Federal, no caso de Campinas, Brasília, enfim, decisões no âmbito de alguns regionais, suspendendo, né, a eficácia e os efeitos desses julgados que foram concluídos, né, em razão do voto de qualidade. O fundamento de que esse voto de qualidade necessariamente, né, essa expressão necessariamente, infelizmente, tem que ser dita necessariamente, às vezes, sempre a favor do fisco, né, e que no caso de empate, o presidente não deveria ter esse voto de qualidade. No caso de empate, deveria prevalecer a orientação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que determina que nessas situações se faça uma interpretação da norma, no caso, mais favorável aos contribuintes, né? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal contra esse artigo 25, salvo engano, do decreto da lei que dá essa normativa do voto de qualidade para os presidentes dos tribunais, das sessões de julgamento. Por fim, o bônus de eficiência. No dia 2, 3, 4 de janeiro desse ano, estávamos em recesso, e a imprensa começou a noticiar, ligar nos celulares, WhatsApp, a respeito da medida provisória que criava 489, 487, que estava criando bônus, estava restabelecendo bônus, né, de eficiência, de produtividade para a carreira, né, os auditores da Receita Federal, né, inclusive os auditores da Receita Federal com assento no CARF. Foi criado um mal-estar, né, primeiro porque a gente tem que sempre defender a dignidade dos servidores da Fazenda, da administração tributária. Temos que criar sempre maiores e melhores condições de trabalho, salário, para esses servidores que exercem um papel inquestionavelmente relevante para toda a sociedade brasileira, né? Mas causou um mal-estar
no sentido de que essa eficiência, essa produtividade, ela seria implementada em razão de lançamentos, do exercício de lançamentos fiscais, né, e manutenção desses lançamentos no âmbito do julgamento, né, do Conselho Administrativo. Suscitou-se, né, isso contraria a razão das coisas constitucionais, moralidade, desvio de função do artigo 167, utilizar multa para salário, enfim, aquela situação toda. Várias liminares, os senhores acompanharam, várias, 20, eu acho, acompanhei umas 20, 25, assim, foram proferidas já, no âmbito do regional, da primeira região, Brasília. O presidente do tribunal, o embargador Hilton Queiroz, em razão da normalidade dos julgamentos, suspendeu essas decisões, porque senão o tribunal ia parar. Pautava, já entrava o comandante de segurança para despautar. Estava uma confusão. E recentemente, uns 2, 3 meses atrás, foi instaurado o IRDC, que vai ser julgado perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para verificar se o bônus é ou não compatível, né, com a Constituição Federal. Tem um caso do ministro Lewandowski, de repercussão geral, de um Estado da Federação. Quando se arguiu a repercussão no plenário virtual, já se falou na medida provisória federal, né, do bônus federal. E tem essa nuvem que está pairando, né, sobre os julgamentos que foram feitos, né? Agora a medida provisória foi retocada, parece-me que tirou a questão do CARF, mas mantém ainda para os auditores. De modo, senhores, que a minha opinião é que é plenamente possível uma revisitação judicial, uma reavaliação judicial dos julgamentos do CARF e dos tribunais, questões procedimentais e de mérito, por óbvio, legalidade ou não de lançamento, né? E que esses 3 pontos, na minha opinião, são pontos que ajudam a atrapalhar o bom andamento dos processos, o bom andamento de um tribunal com mais de 90 anos de tradição, que presta serviço público relevante para a sociedade brasileira, né? Nós temos, na minha opinião, que criar um cenário jurídico, né, e social de efetivação na prática de que o contencioso administrativo, no seu duplo grau, é um direito fundamental dos contribuintes, né? Muito obrigado, também fico à disposição dos debates. Obrigado.